que toca o movimento. E a nossa turma quando junta é nós que toca o movimento. E aí, pessoal do programa É Nós. Nós estamos aqui na Fundação Promemória, mais conhecida como Estação do Trem, para falar sobre uma pauta, um assunto muito importante, que é a identidade sanca. A identidade de São Carlos e a identidade que nós temos aqui na região. Quais são os personagens, as figuras, os objetos que fazem parte da nossa cidade? Quais são os personagens, quais são as figuras, não exageraríamos tanto assim, de dizer mitológicas, né? Mas as figuras que compuseram, né, essa história da cidade. E é por isso mesmo que nós estamos aqui no Promemória com a historiadora e curadora do Museu de São Carlos, a Leila Massarão, que vai falar para a gente muito sobre a questão da identidade aqui de São Carlos. É um prazer ter você com a gente aqui no programa É Nós, Leila. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço muito o convite. Espero que as pessoas gostem do que a gente vai falar e venham nos visitar também, né? Sim, é aberto ao público, né? É aberto ao público. Por enquanto, o Museu de São Carlos está fechado, porque ele está em reforma, mas pode visitar a estação, pode vir fazer pesquisas aqui. O espaço da estação é aberto para as pessoas. Bom, já que, só para contrabalancear aí, não estava no script, mas de que horário que ele fica aberto e de que horário? A gente recomenda que as pessoas que tenham interesse de vir à estação venham num período que a gente chama de horário comercial, entre 8 e meio-dia, 14 às 18. Para o atendimento na Fundação Promemória especificamente, se quer fazer uma pesquisa, se precisa de uma informação, é das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. Tá? Nos finais de semana a gente não tem expediente, mas o espaço da estação está aberto, as pessoas podem vir aqui com os filhos, ver o trem, brincar no parquinho. Mas qualquer pessoa que vier aqui pode entrar e acessar o museu também? Não, o museu ele está fechado, porque ele está em reforma. Ah, verdade. Ele está em reforma. Verdade. Mas o espaço da estação aqui, a Maria Fumaça, o jardim, o parque, as pessoas podem acessar. Com o acompanhante? Na verdade, não. Se a pessoa desejar um acompanhamento para conhecer mais, tem os educadores patrimoniais da Fundação Promemória que, de repente, pode receber um grupo, sim. É interessante que as pessoas agendem antes, mas existem os educadores patrimoniais da Promemória. Ah, sim. Então está explicado aí. Quem quiser conhecer aqui a história daqui da cidade de São Carlos, de uma forma mais sistematizada, né, digamos assim. Sim. Porque história tem para todo canto que você vai tem história, mas uma forma sistematizada consegue aqui no Promemória, por isso que a gente veio até aqui. Isso. Olha, como que se deu a fundação do Promemória aqui e por que mudaram o antigo museu da cidade para cá? Que o museu antigo era onde é a Câmara Municipal hoje em dia. Por que aconteceu isso aí? Bem, iniciando pela Fundação Promemória. Inclusive nós fizemos 29 anos antes de ontem, dia 12 de julho, nós fizemos 29 anos de existência. A Fundação Promemória, ela foi criada inicialmente para ser o arquivo público e histórico da cidade. Foi criado lá em 1993 para isso. E começou dessa forma, como arquivo público. Só que em 98 se decidiu ampliar as responsabilidades, a missão institucional. Aí ela passou a gerir o arquivo público histórico, o patrimônio histórico-cultural e a pesquisa sobre a história local, né, a história de São Carlos e tudo mais. Então, ela nasce como arquivo, mas depois ela vai ampliando a sua missão, digamos assim. Então, a gente trabalha nessas 3 linhas, né? E é isso que a gente tem feito nos últimos anos. Ela nasceu por uma iniciativa de professores da Universidade Federal de São Carlos, com voluntários e tudo mais, e depois acabou sendo abarcada pelo município, né? Mas ela quem? A Fundação Promemória? A Fundação Promemória. Que é aqui? Que é aqui, sempre foi aqui no prédio da Estação Mas Ferroviária. Mas por que as pessoas se perguntam lá em casa, que eu quando era pequeno também, a gente conhecia o museu lá onde é a Câmara Municipal. Então, o que acontece? O museu existe desde 1957.
O museu é bem antigo. Então. Tá? Só que o que acontece? Ele nunca teve uma sede, ele ficou sendo mudado de lugar de tempos em tempos. Ele começou, eu nem lembro onde foi o primeiro local, mas ele já foi na Câmara, ele já foi num prédio que foi demolido, onde hoje é um ponto comercial, ele já foi na Casa da Cultura, que hoje é a Secretaria de Educação, ele já andou por vários locais da cidade. A Secretaria de Educação é na 3 de maio, né? Isso. Já foi ali? Já, para você ter uma ideia. Ele já andou vários lugares, ele não tinha uma sede. Aí em 92... como a ferrovia deixou de ter repartição pública aqui, ter um escritório aqui, a prefeitura... A ferrovia, você fala, Na época era a FEPASA, FEPASA, né? Tinha sido privatizado, então esse prédio deixou de ser usado. Aí ele foi cedido assim, foi emprestado à prefeitura. E a prefeitura fez o quê? Trouxe o museu para esse espaço, em 92. Em 93, a Fundação Pro Memória estava no andar de cima. Então, elas dividiram esse espaço a partir do começo dos anos 90. Tá. Então, para explicar por que teve essa mudança, não foi uma coisa política, não. Foi uma coisa ocasional. No caso do museu, com certeza, porque ele não tinha sede. Então, ele ficava indo de um lado para o outro cada vez que precisava de algum lugar. Entendeu? Sim. O último foi a estação. Então, ele está aqui desde 92. Mas complementando, por que a Fundação... Pro Memória, inclusive essa pauta que foi sugestão do nosso diretor aqui, do Richard. Por que a Fundação Pro Memória já teve sua sede na cultura, né? Quando, se eu não me engano, quando o secretário de Cultura era o Ney Vilela. Nós nunca fomos à Secretaria de Cultura, nós nunca tivemos nenhuma relação com a Secretaria de Cultura. A cultura, na época que a Fundação Pro Memória... a Fundação Pro Memória sempre ocupou esse espaço. A cultura foi transferida para cá também, para a utilização do espaço. Como ela, na época, geria o Museu de São Carlos, né, a cultura ficava aqui. E então a gente dividia espaço. A Fundação Pro Memória, o Museu de São Carlos e a Secretaria de Cultura. Mas nós nunca fomos relacionados hierarquicamente. Departamento não, mas teve novamente, ocasionalmente, aconteceu ficando... a Fundação teve já sua sede na Secretaria de Cultura? Não, a Secretaria de Cultura teve sede na Pro Memória. Nós chegamos primeiro. Tá. A gente chegou primeiro aqui. Então... Depois a cultura vem para cá e se estabelece aqui. Então tá explicado. Faz parte dessas danças de cadeira, de mudar de lugar e tudo mais, né? Nos espaços da cidade. E a gente está sabendo aqui que você está há 18 anos aqui na Fundação Pro Memória. Isso, vai 18 anos. Dá para tirar carta já, né? já tem maioridade. Como se dá o seu trabalho aqui na Fundação Pro Memória? Eu sou concursada da Fundação Pro Memória de São Carlos, né? Eu vim para cá em 2004, eu sou contratada do primeiro concurso público da Fundação Pro Memória. Então, foi uma época que a Fundação Pro Memória estava se estruturando como instituição. Então, vai ter funcionário de carreira, os profissionais... Você é de carreira? Eu sou de carreira. Os profissionais técnicos e tudo mais. Então, a partir dos anos 2000, a Fundação Pro Memória vai começar a se estabelecer, digamos assim, com funcionários próprios e tudo mais técnicos, né? Porque pessoas que estavam relacionadas com os trabalhos desenvolvidos aqui. Então, quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar na unidade de pesquisa. Eu vim como pesquisadora, historiadora, pesquisadora da Fundação Pro Memória. E a sua formação é de história? História. Eu sou graduada e mestre em História. Você poderia ser professora de História também? Poderia. Sim. Eu fui professora universitária de História antes de vir para cá. Eu era professora universitária. E aí você aqui é historiadora e curadora? Não. No caso, eu sou historiadora e chefe da divisão de pesquisa e divulgação. No caso... Então, o que faz isso? Então, por um lado, a minha profissão de carreira é trabalhar com pesquisa sobre história de São Carlos, história regional e tal, auxiliar as outras unidades da Promemória com pesquisas, por exemplo, o museu precisa de informações ou sobre um objeto, ou para a montagem de uma exposição e tudo mais, eu auxilio nesse aspecto. Ou, por exemplo, a divisão de patrimônio. Tem um imóvel
de interesse histórico, aí a gente levanta o histórico deles. Então eu trabalho com pesquisa. Como chefe da divisão de pesquisa e divulgação, eu tenho que fazer o quê? A divulgação institucional. Então, assim, produção de livros, produção de exposições, de materiais educativos, de falar com a imprensa, de materiais das mídias sociais. Isso é coordenado por mim como chefe da divisão de pesquisa e divulgação. E o que difere isso da curadora? Quem é a curadora? Na verdade, o Museu de São Carlos não tem um curador, né? O Museu de São Carlos, ele tem os seus profissionais técnicos e a exposição, cada exposição tem o seu curador. Porque, por exemplo, a gente estava com uma exposição aqui que era a Somos Esporte, né? Sim. Somos Esporte. Então, naquela exposição, a equipe fez um trabalho e o curador, para essa exposição, foi o museólogo anterior, que também era concursado, que foi o curador. Para a atual exposição, a outra historiadora da Fundação Pro Memória e a museóloga é que estão fazendo a curadoria dessa exposição. Então, a cada exposição, dependendo do seu tema de trabalho, vai ser um profissional da Promemória ou alguém convidado ou a fazer essa curadoria. Ah, tá. Entendeu? Sim. Por que a Fundação Pro Memória está localizada, acho que você já respondeu de forma nas entrelinhas, mas por que ela está localizada aqui na FEPASA? Por que acontece isso? Quando começou a Fundação Pro Memória de São Carlos, uma das primeiras ações das pessoas, dos voluntários e dos professores, foi sair pela cidade recolhendo os documentos que estavam espalhados pela cidade, sob risco de serem descartados, destruídos por fogo, por água, por bactéria, por tudo. Sabotagem. Tudo. Eles foram fazendo esse recolhimento dessa documentação e precisava de um espaço para essa documentação. Como a estação estava vazia e já tinha sido emprestada à prefeitura para utilização, o andar superior foi escolhido para guardar esse material e começar a processar esse material. Fazer a limpeza, a organização e tudo mais. Então, foi meio que natural. No processo, a gente veio para cá. Né? E de quem que é esse prédio aqui, na verdade? Hoje, ele é da Rede Ferroviária... Não existe mais Rede Ferroviária Federal. Ele eu não sei como que chama o departamento, mas enfim, seria a Rede Ferroviária Federal, tá? Que é dona desse prédio, digamos assim. Ela é responsável pelo prédio. Sendo gerida pelo IPHAN, que é o órgão de patrimônio histórico federal, e cedido para a prefeitura e para a Promemória. Nós oficializamos a cessão do prédio. Então a gente vai usar esse prédio por... Então a prefeitura não paga aluguel daqui, como Não, ele é cedido, mas a gente tem responsabilidade de cuidar do prédio, fazer a manutenção e tudo mais. Agora que ele é tombado ainda em nível municipal e federal, municipal e estadual, ainda tem todo o cuidado de um bem patrimonial, dos cuidados com restauro, não pode fazer qualquer obra aqui dentro e tal. Não pode mudar muita coisa. Exato, então o prédio foi cedido, mas desde que se tem essa responsabilidade de cuidar do prédio, da sua manutenção. Agora, como historiadora, sim, o que é saudosismo? E a gente até conversou em off, né? O que é saudosismo e o que é história? Porque a gente ia convidar para essa entrevista aqui, eu não vou citar o nome da pessoa, porque ela não está aqui, mas que é uma pessoa que tem um conhecimento bastante grande nessa parte, mas para não conflitar por ele não ser historiador de fato, e sim uma pessoa que tem conhecimento na área. Sim. O que é saudosismo e o que é história, de fato? Vamos dividir assim. É muito comum, acho que todas as cidades têm isso. É que as cidades maiores isso fica um pouco mais perdido. Mas todas as cidades têm os seus pesquisadores locais, o que a gente chama de memorialistas. Né? Os contistas, os memorialistas. O que acontece com os memorialistas, inclusive eles são muito importantes para a historiografia, que é outra área, porque eles vão contar eventos sobre a cidade, eles vão contar fatos, vão apresentar personagens que são importantes para a cidade e tudo mais, mas de um ponto de vista muito
pessoal e sentimental. Entende? Sim. Então eles sempre vão apresentar o que eles estiverem contando ou de uma maneira muito supervalorizada, muito romântica, ou muito no sentido de pessoal sentimental, entendeu? Então eles não vão se apegar a datas, a documentos, a comprovações. Então, mas aí que não te cortando, mas claro. Que a gente já acho que conversou também sobre isso e vai ter uma pergunta específica sobre isso. Porque a Promemória também não está tendo datas de documentos devido a um fato aí que aconteceu, uma história de um livrinho, né? Ah, sim, mas isso é outra história. Então quer dizer, então essa pessoa, a chamada saudosista, a chamada Os memorialistas. Memorialistas, eles não seriam, não vou dizer indicados, mas não seriam para falar sobre o assunto por eles não terem... Não, muito pelo contrário, eles são indicados sim. Só que quando a gente ouve um memorialista falar, a gente precisa lembrar que ele está falando muito do ponto de vista dele e das memórias dele e dos seus parceiros. O que acontece com a memória? Acontece com todo mundo, é um processo natural. Quando a gente vai rememorar um evento, quando a gente vai lembrar de um evento, ou a gente relembra só do que a gente quer, ou a gente recorta essa memória. É um processo natural. Então, a memória é importante para a história, mas ela tem que vir junto com uma pesquisa material também, que seja documental, de objetos tridimensionais, de pesquisa de locais e tudo mais. É aí que está a diferença da história para a memória. Porque a memória, ela tem esses recortes. Pode ser um recorte sentimental, pode ser porque a pessoa tem uma bronca daquilo, ou porque ela tem um trauma, ou porque ela gostava demais. Então ela sempre vai rememorar aquilo de uma maneira positiva. Sabe as pessoas que falam, no meu tempo não tinha isso? E a gente sabe que tinha? Então, historiograficamente, a gente sabe que tinha. Mas a memória da pessoa que quer lembrar de uma maneira positiva do passado, apaga essa existência. Entendi. Entendeu por que é diferente? Por que as coisas são... a historiografia, ela trabalha com método científico. Tá. Entendeu? Ô Leila, qual a categoria das peças do museu aqui? A categoria das peças do museu? Elas são de ex-proprietários ou elas foram adquiridas? Como é que funciona isso? Na verdade, o Museu de São Carlos, ele é a reunião de vários museus que existiam em São Carlos. Né? Isso, quando eu estou falando de anos 60, anos 70, eles foram sendo reunidos numa instituição só, que algumas pessoas vão lembrar, que é o Museu Histórico-Pedagógico Cerqueira César. Sim. Né? Ali se reuniu o Museu do Folclore, o Museu da Cidade, enfim, eles reuniam vários museuzinhos que tinham em São Carlos, reuniram em um só. Então, os objetos são bem diversos. Por exemplo, quando o Museu do Folclore veio para cá, as peças, elas eram praticamente didáticas. Então, assim, tinham peças indígenas, tinham animais taxidermizados. Essas peças, elas faziam parte de um pacote, digamos assim, que tinha funções educacionais na época. Então, essas peças, elas vêm institucionalmente. Há pessoas que doavam coisas para o museu. Então, pessoas da comunidade. Políticos, tivemos políticos, pessoas da sociedade, pessoas comuns mesmo, doavam objetos também. Tá? A gente teria uma possibilidade de aquisição, mas eu não lembro agora se o museu chegou a adquirir peças. Mas, de toda forma, essas peças vão chegando dessa forma. Agora, por exemplo, quando o museu passou a Fundação Promemória, a gente tem, por exemplo, muitas vezes nós somos acionados por uma instituição ou por uma pessoa que tem peças lá. Aí os nossos técnicos vão lá visitar a pessoa ou a pessoa traz essas peças, elas são avaliadas e se elas forem de interesse para o Museu de São Carlos ou para o Arquivo Público de São Carlos, a gente incorpora essa peça. E qual que é essa critério aí? Qual que é esse critério então, para dizer que uma peça é
passível de ser colocada no museu ou não? Por exemplo, famílias nobres, famílias importantes ou famílias contribuintes na cidade, como é que funciona isso? Na verdade, isso é variado, isso. Não são só os famosos, ricos e famosos que podem doar coisa. É claro, se de repente, olha, a gente está com as peças do físico tal, que fez os trabalhos, que foi reconhecido internacionalmente pelos seus trabalhos, por exemplo, na universidade. Ou um atleta que seja. Ou o atleta, que teve uma representação ou local, ou nacional, e tem essas peças vão ser doadas ao museu. Pode ser uma bala. Pode. Não, a gente tá brincando. Mas pode, porque na verdade as peças de um museu, elas são como documentos, elas são testemunhos ou da vida de uma pessoa, ou de uma comunidade, ou da sociedade, ou de um evento específico. Por exemplo, quando a gente estava um pouco mais cedo aqui em off, olhando o museu, a reserva técnica do museu, nós passamos pela tocha olímpica da Rio, das Olimpíadas do Rio de Janeiro. A gente vai mostrar aqui já. E quer dizer que se, por exemplo, eu for um atleta ou um escritor conceituado... Não só conceituado, porque de repente você é um escritor que tem uma coleção de... não consigo nem pensar. Uma coleção de livros interessantes. Ou você foi um escritor que nunca... Você é um escritor autodidata que nunca publicou, mas tem um monte de material que você reuniu sobre a cidade. A gente tem essa pessoa aqui, você sabe o que a gente está falando, né? Exato. Então, são coisas que, assim, são importantes para a cidade. Elas têm que ter esse sentido. Não importa se foi o seu José ou se foi o vereador fulano de tal, não importa. Essa peça vai contar alguma coisa importante da cidade? Essa peça vai trazer alguma informação? Essa é a pergunta. É essa pergunta que você faz ao objeto. Ou, por exemplo, é um objeto que foi ultrapassado, por exemplo. É um objeto que se usava no passado e não se usa mais. Ele é interessante porque ele vai contar um jeito diferente de fazer as coisas. Entendeu? No passado a gente fazia tal coisa diferente de hoje. E aquele objeto, ele te conta isso. Tá, só para dar uma coisa aqui. Um videocassete do Zé do Rádio, por exemplo. Sim. Tá, a gente vai falar sobre isso um pouco para frente. Um videocassete o videocassete não tem mais hoje em dia. Não. É uma obsoleto. Antes era status de situação financeira boa. Sim. Quem tinha um videocassete. Hoje em dia é uma coisa que não se usa mais. Sim. Ele poderia entrar com uma peça de museu? Podia. Nós temos videocassete no nosso museu. Tá. Nós temos videocassete, a gente tem desktop, a gente tem celular daqueles tijolões que fica na base. O chamado TES, né? Se não me engano era TES que chamava. Não sei. Eu sei que a gente tem essas peças, porque olha, ela marca um momento de diferenciação da comunicação. Hoje não serve mais. Mas naquele momento era diferencial social, era diferencial tecnológico. Então sim, essas peças podem vir, elas podem incorporar. Independente de ter sido, é o que eu te falei, do Zé ou do fulano de tal, entendeu? Seja lá qual estrela da cidade que for.